Fala galera, sou o professor Diego Souza de História, faço parte da equipe de Ciências Humanas do Colégio CESEP e hoje vim aqui participar do projeto Foco no Enem, dar uma super dica para vocês sobre um assunto que cai bastante em prova e que com certeza vai estar na prova de vocês no ano de 2020, na prova do Enem. O assunto em questão é modo de produção. Vamos falar um pouco aqui sobre o modo de produção asiático, que é um assunto que cai bastante em prova e que é de fundamental importância para que a gente entenda os outros modos de produção que virão aí. Nós temos aí alguns modos de produção, entre eles o modo de produção asiático. Temos o modo de produção primitivo, o modo de produção asiático, o modo de produção escravista, o modo de produção capitalista e o modo de produção socialista. Todos esses modos de produção relacionam-se à competência número 4 e à habilidade 16 do Enem, que exige que vocês compreendam, exige que vocês identifiquem os registros sobre o papel das técnicas e tecnologias na organização do trabalho e ou da vida social. Então é muito importante que a gente entenda primeiramente alguns conceitos relacionados ao modo de produção asiático, para que assim a gente possa relacionar com outros modos de produção que virão mais tarde, como por exemplo o modo de produção escravista e o modo de produção feudal, que vão ser modos de produção que vão resultar de uma outra organização política e econômica em outros momentos. Então, para que a gente entenda sobre o modo de produção asiático, é necessário, é claro, que a gente entenda o tipo de organização política, econômica, social, desses povos que vão utilizar esse tipo de modo de produção. Primeiramente, por que modo de produção asiático? Porque essa maneira de produzir, essa utilização da mão de obra, de técnicas e de tecnologia vão ser comuns entre civilizações orientais da antiguidade. Professor, que civilizações são essas? Que merecem destaque: a civilização dos mesopotâmicos, dos povos mesopotâmicos, a civilização egípcia, a civilização persa e a civilização dos povos hebreus. A gente vai encontrar todas essas civilizações aí se desenvolvendo no que a gente entende como o crescente fértil, que é uma área que vai uma área extensa, que vai desde o Oriente até a África, onde se localiza o Egito, onde a gente vê a presença de alguns rios muito importantes, como o rio Tigre, o rio Eufrates, o rio Nilo e o rio Jordão. Esses rios eles vão ser de extrema importância para a organização e fixação de grandes contingentes populacionais em suas margens. Daí o surgimento das tais civilizações fluviais ou sociedades hidráulicas, como estamos vendo aí no slide. Por que sociedades hidráulicas, professor? Por que civilizações fluviais? Porque essas civilizações elas vão se organizar nas proximidades dos rios e vão depender da cheia desses rios para a fertilização do solo em suas proximidades. E é claro, elas vão precisar se organizar, desenvolver técnicas, desenvolver tecnologias que permitam o controle dessas cheias e a utilização da água dos rios para a fertilidade do solo. Por isso elas vão ser conhecidas como sociedades hidráulicas e também civilizações fluviais. Entre outras características dessas civilizações, nós vamos ver também a organização em impérios. Você vai conhecer o Império Babilônico, você vai conhecer o Império Egípcio, o Império Persa, que são impérios que vão organizar e controlar grandes contingentes populacionais. Isso explica também a necessidade de uma organização em que o Estado controla a mão de obra do povo livre, o que a gente entende como modo de produção asiático. Então, a organização em impérios é fundamental para o controle de grandes contingentes populacionais. Entre a organização política desses povos, destacamos a teocracia. O que seria a teocracia? Teocracia são formas de governos legitimadas pela religião. Ou seja,
Geralmente, os governantes desses impérios, desses reinos, eles também são considerados divindades ou, né, se apropriam de poderes considerados divinos, né? E isso acaba fazendo com que eles tenham um controle maior, né, e um controle mais intenso sobre a população dominada, controlada por eles, né? Então a teocracia ela é fundamental também para o estabelecimento do modo de produção asiático. Outra característica importante é a organização social desses povos. Esses povos se organizam a partir de estamentos. O que são estamentos? São grupos definidos pelo nascimento, né? É uma sociedade com pouquíssima mobilidade social, ou seja, dificilmente eles vão conseguir sair de uma condição social para outra, né? Nasce camponês, morre camponês, né? Nasce nobre, morre nobre, né? Em geral, é assim que acontece. Então, a condição deles na sociedade é definida pelo seu nascimento, né? E essa sociedade estamental hierárquica, né, estabelecida por relações de poder, vai definir também o trabalho de cada um na sociedade dentro do modo de produção asiático, né? A maior parte do que eles produziam vinha da agricultura, né, a partir de uma produção coletiva, né, em que as terras pertenciam ao Estado e a mão de obra funcionava como pagamento de impostos, a partir do que a gente entende como servidão coletiva. A servidão coletiva era uma característica desses povos, é o que vai definir o modo de produção asiático, né? A população livre, em geral camponesa, ela servia ao Estado a partir do trabalho na agricultura e no trabalho também em construções, principalmente construções ligadas a obras hidráulicas, né? Diques, barragens, canais, né, que vão levar a água do rio a diferentes territórios, a territórios cada vez mais distantes. Então você percebe que o modo de produção asiático ele se organiza todo a partir de uma organização política, econômica e social da sociedade, né? A gente vai ver nesse sentido o Estado controlando grandes contingentes populacionais, né, principalmente de mão de obra livre, e essa população, principalmente camponesa, vai servir ao Estado a partir do pagamento de impostos. E esses impostos podem ser em trabalho ou em produtos, geralmente produtos agrícolas, né? Então, professor, qual é a diferença do modo de produção asiático para o modo de produção escravista, por exemplo? No modo de produção asiático, você vai ver, em geral, a população livre sendo controlada pelo Estado, geralmente porque as propriedades não são privadas. As propriedades pertencem ao Estado. Então, para que essas pessoas continuem nessas propriedades, sobrevivam delas, elas vão ter que produzir para o Estado também. Não só produzir alimentos, mas também servir como mão de obra para grandes obras hidráulicas, geralmente relacionadas ao curso dos rios. Já no sistema escravista, a gente vai ver a introdução da propriedade privada e do escravo como também um meio de produção. Ele passa a ser propriedade de alguém e, a partir daí, a partir dessa mão de obra, sustenta, né, a sociedade em geral. A diferença está principalmente nos meios de produção. Os meios de produção, como a terra, no modo de produção asiático, pertencem ao Estado. No modo de produção escravista, é privado. No modo de produção asiático, os grandes contingentes populacionais são controlados pelo Estado, no entanto, são livres. No modo de produção escravista, há um controle sobre o outro que passa a ser propriedade privada de alguém, né? Então, o escravo ele passa a ser o grande responsável pela sustentação da sociedade a partir do seu trabalho, mas como uma propriedade, como um objeto, aquele que serve a alguém. Diferente no modo de produção asiático, que ele é controlado pelo Estado, né, e paga impostos ao Estado, sustentando as classes consideradas nobres e se sustentando do seu próprio trabalho. Beleza, gente? Fico por aqui, né? A gente se encontra nas próximas dicas que virão. Fica ligado, boa prova a todos. Até mais.